Que a graça e a paz do nosso Deus esteja no teu coração e que Ele o abençoe poderosamente. Eu gostaria de fazer um convite a você para estar conosco, cultuando a Deus, aqui no templo onde se reúne a primeira igreja batista em São Miguel do Guaporé, Avenida Cacoal, número 501. Você que não mora em nossa cidade, quando vier a São Miguel, participe conosco, será um prazer recebê-lo aqui para juntos adorarmos o nosso Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre a pessoa de Pedro. Pedro ficou mais conhecido como o homem que negou Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Aquele Pedro antes da crucificação de Jesus, antes da manifestação do Espírito Santo de Deus, onde ele foi o grande pregador, fez uma linda mensagem ali no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, e teve uma trajetória muito interessante, escreveu 2 cartas maravilhosas que têm ensinos maravilhosos para as nossas vidas, para a nossa caminhada cristã. Mas aquele Pedro que negou Jesus, quando nós lemos a trajetória desse Pedro, nós encontramos belas, lindas declarações de fé desse homem. É um homem que às vezes tinha resposta na ponta da língua, mas veja só, no capítulo 16, verso 16 do Evangelho de Mateus, quando Jesus pergunta para os seus discípulos quem os homens pensavam ser o Filho do Homem, quem eles pensavam ser, então Pedro se adianta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É onde Jesus diz: não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o Pai que revelou a você. E também no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 68 e 69, quando toda aquela multidão abandona Jesus depois do seu discurso, da sua pregação, então Jesus olhou para os seus discípulos e disse: vocês não querem também retirar-vos? Então Pedro responde: para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. João 6, 68 e 69. Mateus capítulo 14, versos 28 a 29, quando Jesus se aproxima do barco, andando sobre as águas, e Pedro, então, o único daqueles que estavam no barco, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. Jesus diz: vem, e ele desceu do barco e andou sobre as águas. Lucas capítulo 5, versículo 5, texto conhecido como a pesca maravilhosa, quando eles haviam pescado toda a noite, Jesus se aproxima e pede que ele leve o barco para águas mais profundas e lance a rede para pescar. Então ele diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O Senhor está mandando, então eu vou obedecer. O Senhor está falando, então eu vou falar, eu vou fazer. E foi recompensado porque pescou uma grande quantidade de peixes. Teve os seus momentos de falhas, também, como quando ele negou Jesus 3 vezes. E depois se arrependeu, chorou, e quando foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, quando foi usado ali no livro de Atos, não somente no capítulo 2, mas em outras oportunidades, Pedro foi um grande instrumento das mãos de Deus. O Espírito Santo de Deus usou muito a vida desse homem para ministrar a palavra a muitos. Que Deus
abençoe também a sua vida, a minha vida, que Deus use a sua vida também como instrumento da graça para ministrar a palavra àqueles que estão ao seu redor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus.